Ok, pessoal, agora estamos no nosso perfil. Como eu previ, o perfil onde a gente estava é o meu pessoal, tá certo? Houve um pequeno erro aí, mas agora nós estamos no nosso perfil pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Edmilson, seja bem-vindo novamente. Eduardo Martini, 900. Maria Horváth. Maria Horváth é da Hungria. Da Hungria. Seja bem-vinda, Maria. Rosana, você está por aí. Domingos Vogue Farmer. Tachidelec entrou. Deixa eu esclarecer, pessoal. Nós atrasamos um pouquinho porque houve um erro de perfil. A gente estava num outro perfil, meu pessoal. Tá certo? Percebeu, né? Isso. Aqui a Aleta estava falando do livro, nosso livro que está à venda. Nós temos um estoque, mas também está sendo vendido na Cultura, na Saraiva e também na Amazon, tá certo? Então, se você quiser, nos peça. Se morar em Fortaleza, recebe em casa, tá certo? A Larissa entrou aí, seja bem-vinda. Temístocles, opa, o nosso guia lá da Grécia, Temístocles, seja bem-vindo. É Dudu, de Teresina, seja bem-vindo, Dudu. Então, entramos com um pouquinho de atraso, pessoal, porque houve um pequeno probleminha, mas agora a gente vai para valer. Lembramos que é a nossa programação especial, já já a gente chama, viu, Rosana? A gente tem a nossa programação especial, continua hoje com a Rosana, de Munique, a primeira cidade alemã. No próximo domingo nós vamos ouvir o Carlos Santos, tá? Carlos Santos é dos Países Baixos e ele vai dar continuidade a essa programação. Falamos que quarta-feira a gente falou sobre a ligação de Wagner e Hitler, porque que Hitler adorava a música de Wagner, tá? E na próxima quarta-feira também nós vamos falar possivelmente, sobre a resistência alemã, tá certo? Então, vamos fazer uma programação especial em novembro. Em janeiro a gente retoma essa programação com os guias. E aí, pessoal, olha, um negócio super legal. Tem guia da Grécia, tem da Sérvia, da Ucrânia, da Rússia. Aliás, não, Rússia agora, que entrou no lugar da Graça, da Bélgica, porque houve um problema com a Graça, ela não vai poder participar da live com a gente dessa vez, tá certo? Só um detalhezinho, esclarecimento. Vocês estão vendo que aqui atrás hoje não tem estande. Nós estamos numa casa de praia, numa praia chamada Porto das Dunas, aqui em Fortaleza, para quem não é daqui, aqui no Ceará. E viemos porque depois dessa longa quarentena a gente tem que procurar se juntar um pouco com os filhos, noras e netas e curtir um pouco a família. Então estamos aqui desde quinta-feira, mas deixamos fielmente essa live que tem nos alegrado muito fazer para acontecer hoje, realmente, mesmo que o ambiente não seja tão legal como lá de casa, né? Olha lá. O João Flávio entrou, o Nildo Cassundé e a Zuleika. Olha aí, a Tashi Delec ajudando aí, dando o título na nossa live. Isso. Dizendo que a praia é belíssima. É verdade, belíssima. É verdade. Vamos chamar então, sem mais delongas, vamos chamar a Rosana. Vamos chamar a Rosana para a gente começar, porque já começamos com um pouquinho de atraso, né? Mas vai dar certo. Oi, Rosana. Tudo bem? Olá. Tudo bem, que prazer revê-los. Igualmente, querido. Muito bom falar com você. Vocês estão com uma onda de... Como? Como é, diga? Vocês estão com uma grande onda de calor, eu ouvi dizer, né? Aí no Brasil está muito quente. Não aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza não, tá ótimo aqui ainda. Ah, que bom. Então, aqui nós estamos com 8 graus, já está esfriando, né? Outono. Já? Eu amo. Então. Vamos lá, Rosana. A gente vai primeiro. Primeiro a gente vai mostrar que nós estamos juntando essa folha aqui. Nós estamos com as cores alemãs. Sair aqui um pouquinho. Legal. Se preparou, hein, Rosana? E nós vamos ouvir só rapidamente isto aqui.
é um dos mais belos hinos do mundo. Sim. É. Pronto. Já Então, fizemos a solenidade necessária. E importante a gente fazer essa observação, Rosana, porque alguém pode dizer assim, mas vai fazer também essa solenidade com o país que começou toda a guerra, né? É importante dizer, como você disse, que nem todos os alemães eram nazistas. A Alemanha é uma grande nação, né? É. E, assim, é importante dizer o sofrimento, a gente fala muito do sofrimento das vítimas, mas os alemães, a maioria, todos traumatizados, o que eles tiveram que suportar passivamente. Tem um depoimento que eu li num livro agora há pouco, assim, é muito pior você suportar passivamente uma agressão dessas, bombardeios que as pessoas tinham que ficar em porões escuros por dias ouvindo aqueles bombardeios. É muito traumatizante, Então. Eu sempre digo, Rosana, que para mim, numa guerra, quando ela termina, há um vencedor político, mas do ponto de vista do ser humano, todos perdem. Exatamente. Todos aniquilados, né? Muito maltratados de uma guerra. Rosana, então vamos lá, né? Primeiro, saber da sua história, como é que você foi parar em Munique, e aí com a tua ligação com a Alemanha, como é que foi isso? Pois foi em 1979, eu vim aqui para passar um ano para aprender alemão, e aí eu acabei conhecendo meu futuro marido, e estamos juntos até hoje, 40 anos vamos fazer, né? Eu estou há 41 anos aqui na Alemanha. Puxa, viu uma vida, né? Pois é. Então, nós temos 2 filhos, um casal de filhos e 3 netinhas. A netinha acabou de nascer. Parabéns! Legal. Então, foi assim. E eu aqui na Alemanha também sempre trabalhei com agência de viagem, né? Mas, assim, como guia foi a partir de 2011 que eu comecei, assim, devagarzinho, poucas coisas, e aí foi aumentando, e então, estou aí, trabalhando. E também eu sou presidente de uma associação cultural, Associação Cultural Teuto-Brasileira, que existe desde 1988. A meta é divulgar a cultura brasileira. Surgiu assim da necessidade de brasileiros que viviam aqui, naquela época, anos 90, né? Anos 80, não tinha internet, nada, o contato com o Brasil era difícil, para receber informações, eram cartas, né? E então eles resolveram formar um grupo, e aí se tornou uma associação registrada, e a partir de 2002 eu entrei e estou nesse cargo desde então. E a gente divulga a cultura brasileira e faz, assim, um intercâmbio com mães, é uma coisa bonita. E isso é uma coisa que eu gosto muito aqui na Alemanha, as associações, tem muitas. Também todas as nacionalidades têm os seus grupos para preservarem suas culturas, e também outras associações de vizinhos, de associação de ajuda, tudo quanto é coisa. As pessoas, elas se engajam voluntariamente, é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. A gente, assim, tem esse pensamento aqui de você dar algo para a sociedade. Então, isso realmente é muito bonito, e a gente vê a ajuda que os alemães, assim, gostam de dar aqui, agora nessa época da Covid. Eles formam grupos e ajudam as pessoas que estão sozinhas em casa. É, assim, muito bom esse sistema social de cooperação. Ótimo. Aliás, só um instantinho. Eu acho hoje o povo alemão admirável. Sim. Porque se você prestar atenção, além da boa administração que vocês têm com a Merkel, vocês têm também recebido os imigrantes. É um dos países mais abertos a receber os imigrantes, né? Então, é uma forma de mostrar ao mundo que os alemães hoje têm uma outra atitude, uma outra visão de mundo. Estão, inclusive, de parabéns com isso. Tem. E, infelizmente, também tem um certo grupo, né, que é contra. Mas, assim,
a maioria, eles abrigam, eles entendem esse sofrimento, eu acho que porque eles sofreram muito também, né? Em simpatia. Então, e hoje nós estamos comemorando 30 anos da unificação das duas Alemanhas. Que legal! Tal, né? Então, 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim, foi uma coisa emocionante, incrível. Então, e aí, um ano depois, foi feita a unificação. Essa data, 9 de novembro, é uma data de destino aqui para a Alemanha. Por exemplo, 9 de novembro de 1918, terminou a Primeira Guerra Mundial e foi proclamada a República nessa data. Aqui em Munique foi proclamada por um judeu, Kurt Eisner, que alguns meses depois, em fevereiro de 1919, foi assassinado por um oficial de extrema-direita. E aqui na rua de Munique. E então, essa foi a primeira, assim, já na Idade Média tem essas coisas de 9 de novembro, teve coisas interessantes, mas eu vou falar o que no século XX, o segundo 9 de novembro foi em 1923, quando Hitler tentou dar o golpe de Hitler, e houve um choque com a polícia na Odeonsplatz, e ali morreram 16 nazistas, 4 policiais. Esse foi o segundo 9 de novembro. Hitler foi preso, né, mas não cumpriu toda a pena, ele foi solto logo. E aí o 9 de novembro de 1938, quando Hitler já estava no poder, que foi a noite do pogrom, também conhecido como Noite dos Cristais, mas não se gosta que fale Noite dos Cristais, porque ela ameniza muito. Então foram deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho uma imagem, vou colocar aqui. As lojas, eles incitaram, né, para que as lojas dos judeus... Aproxima um pouquinho mais. Isso, Rosana, tá bom. Pronto. Que as lojas fossem destruídas, as vitrines, e as sinagogas foram incendiadas. Foi horrível. Foi um terror, 1938. Aí, o quarto, 9 de novembro, foi em 1989, quando caiu o muro de Berlim. E um fato muito interessante, que em Berlim existem segmentos desse muro ainda, né? E em outros países da Europa, quase todos os países da União Europeia têm em cidades, capitais, um segmento do muro. Então, o muro, que foi um símbolo de separação por 28 anos, ele tornou-se um símbolo de liberdade e de memória, e fazendo como que uma união entre todos esses países, desde Portugal até os países bálticos, tem pedaços do muro de Berlim. Então, tornou-se um símbolo de praticamente união, o que separou por tantos anos. Então, vamos lá, então, né? Sim. Vamos lá. Eu queria falar sobre o hino. Só uma coisinha sobre o hino. Então, em 1990 foi feita a união dos dois países, e aí, em 1991, foi assim, a palavra me sumiu agora. Desparecido. 41 anos é muita coisa falando alemão, hein? Pois é, foi estabelecido que a terceira estrofe de uma poesia de Hoffmann von Fallersleben, do século XVIII, fosse instituído como hino nacional da Alemanha. Então, a canção dos alemães. E é um texto tão bonito, eu vou ler porque é curtinho e é muito bonito mesmo. É assim: Canção dos Alemães, unidade, direito e liberdade para a pátria alemã. Vamos todos almejar por isso, fraternalmente, com coração e mãos. Unidade e direito e liberdade são penhor da felicidade. Floresça na luz dessa felicidade, floresça, pátria alemã. Foi um texto do século XIX.
Ok. Então, vamos lá. Munique, infelizmente, né, foi o berço do nazismo, né? Foi a cidade adotada por Hitler para morar na Alemanha e, portanto, tem vários locais onde a gente pode testemunhar dessa história do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. E eu queria que você fosse falando sobre eles. Então, Munique, hoje conhecida como a cidade com coração, também ficou conhecida como a cidade do movimento, a capital do movimento nazista. E o que eu poderia começar assim na Königsplatz. Assim, hoje é o Areal das Artes, com vários museus, galerias. Então, ali nós temos, foi toda essa parte, na época do nazismo, foi tomada pelos nazistas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui essa área toda aqui, na Praça chamada Königsplatz, uma construção a mando do rei Luís I, no século XIX, que demorou quase 50 anos para ficar pronta. Então, o primeiro museu da cidade de Munique foi a Glyptoteca, que era para abrigar as esculturas, a coleção de esculturas do rei Luís I, que era esse prédio aqui, meu Deus, a falta de prática, esse prédio desse lado, e do outro lado, todos eles em estilo grego, e do outro lado, aqui, a coleção estatal da antiguidade, com objetos da antiguidade, do século IV a.C. até 4 depois de Cristo, e bem na frente o portão de entrada, aqui, o Propileu, que era o portão de entrada na cidade de Atenas. Então, Munique ficou sendo chamada como a Atenas do Rio Isar, o Rio Isar que corta aqui a cidade. E aqui, esse aqui foi o prédio de Hitler, o Führerbau. Né? E aqui do outro lado era o prédio de administração, e esses dois aqui eram os templos que ele mandou construir, que mais tarde vieram os caixões dos 16 nazistas que morreram no choque com a polícia. E um pouco aqui atrás fica o Centro de Documentação do Nacionalsocialismo, que foi inaugurado em 2015. E nesse local havia, antes da guerra, a Casa Marrom, que era a casa do Partido Nazista. Então, e esse centro de documentação é uma coisa que todos precisam ver. Para ver. Excelente. Excelente, viu? É um lugar de estudo e é para ver o que o ser humano é capaz de fazer. É horrorizante. Mas tem que se ver, porque é importante a gente saber o que o ser humano pode fazer para... Aquele Platz, não é, Rosana? Era a praça onde eles faziam as grandes aglomerações em Munique, não é isso? Exatamente. E aqui nessa outra foto, aí vocês podem ver a Glyptoteca. A quantidade de gente. Os soldados, né? Eram as paradas militares que eles faziam. E aqui na parte de cima tem uma foto com... Deixa eu ver se... Está bem claro, está dando para ver. Ok. Então, aí no meio, esse senhor com esse cartaz no peito, era um judeu, ele era advogado, e ele foi na polícia, ele tem uma queixa a fazer de um cliente, e na polícia eles cortaram a calça dele, vocês podem ver que a calça dele está cortada, penduraram esse cartaz nele, escrito, nunca mais eu vou reclamar na polícia. Então, era uma tática, né, deles de humilhar as pessoas. Bem agressivo. Bem agressivo mesmo. Essa região é muito bonita, avenidas muito largas, muito bem cuidadas, e se for período de primavera, bem florida, não é isso? Nossa, Munique é uma cidade muito verde, né? Nós temos o segundo maior parque urbano do mundo, que é o Jardim Inglês, e
no verão é difícil a gente ver os prédios, né? Que quando a gente faz guia, quer mostrar, mas não dá para ver porque as árvores encobrem, tudo encoberto. Então, Engraçado, eu mostrei, Rosana, onde haviam os dois pequenos templos com os túmulos, né, dos nazistas do golpe, né? Hoje só tem os pequenos alicerces, né? E eles deixaram cobrir, a vegetação cobrir, de forma que, se você não se aproximar, você não vê. De longe você não vê. É quando você se aproxima é que você vê. Né? só tem a parte ali, ninguém não se faz ideia que ali tinha esses dois templos. Né? Então, o prédio onde o Hitler ficava, o Führerbau, ele hoje funciona a faculdade de música e teatro. E foi nesse prédio que, em 1938, foi feito um pacto de Munique, o acordo, né, com Hitler, Mussolini, Chamberlain e Daladier da França. Esses 4 se encontraram nesse prédio e assinaram esse pacto para que, permitindo que Hitler anexasse a parte dos Sudetos e não começasse uma guerra, né? Porque ele queria unir todos os alemães, todos os lugares onde tinha alemães, ele queria juntar a Alemanha, então na parte dos Sudetos, na parte da Polônia, mas infelizmente esse pacto não adiantou e ele invadiu a Polônia no ano seguinte. Uma coisa curiosa, né, Rosana? O Centro de Documentação, ele tem um apelido de O Cubo, né? Por causa da forma dele, não é isso? Cubo branco, Isso. Então, esse Areal das Artes é um lugar que a gente sempre tem que ver quando vem a Munique. Aliás, o rei Luís I, que viveu no século XIX, ele queria fazer de Munique a cidade mais bela, que quem não tivesse passado por essa região aqui da Alemanha não tinha visto nada, não tinha conhecido nada. E realmente, Munique foi maravilhosa, meados do século XIX até início do século XX, aqui vinham muitos artistas, escritores, e temos o bairro de Schwaben, que era o bairro da boemia, e ali eles viviam ali nos cafés. E em 1913 foi que Hitler veio para cá, Lenin também morou em Munique, e até Hitler tentou, né, ser artista plástico também, vender cartões postais e tudo, infelizmente não deu certo, porque se tivesse dado, talvez ele seria um artista só. Pois deviam ter deixado, né, Rosana? Ele entrar na academia, que seria uma guerra menos, né? Então, né, é incrível. Pode falar. Naquele prédio que fica oposto ao Führerbau, do lado de cá direito, eu registrei, porque eu encontrei que ele foi um depósito de artes roubadas, né? Muitas artes que foram roubadas de outros países foram acumuladas ali naquele prédio, não é isso? E eu acho que também no bunker, ali embaixo do Führerbau também, que tem o bunker ali, até embaixo da praça, na outra parte. Hoje uma parte do bunker funciona como galeria de arte, com exposições. E então, é isso aí. Não, agora outra área que eu acho que você vai falar com certeza é Odeonsplatz, né? Odeonsplatz é histórica demais, né? Muita coisa aconteceu ali, né? A gente vamos caminhando agora, passando pela Carolinenplatz, a Praça de Carolina, que foi a primeira rainha, onde temos o obelisco. O obelisco é mais um monumento aos 30 mil soldados que caíram na guerra no século XIX, quando Napoleão foi invadir a Rússia, e ele levou 33 mil soldados da Baviera. A Baviera quis apoiar Napoleão. E só voltaram 3 mil para casa. E então, esse obelisco é uma homenagem a esses 30 mil soldados. E aí, vamos em frente e chegamos na Odeonsplatz, essa praça aí toda em estilo italiano. E por isso disse que Munique é a cidade italiana que fica mais ao norte dos Alpes, assim, né? Então, ali nós temos o Feldherrnhalle, que é o átrio dos marechais, que também Luís I mandou fazer como uma homenagem ao exército da Baviera.
tem duas figuras ali, um que lutou na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, e o outro numa guerra do século XVIII, Guerra Napoleônica. Então, eles não eram marechais, mas chama-se Átrio dos Marechais. É uma cópia do Loggia de Florença, dei Lanzi, Loggia dei Lanzi, de Florença, porque Luís I, ele era amante da arte greco-romana, então, quando ele ia para a Itália e via alguma coisa bonita, ele mandava construir aqui em Munique. A mesma coisa o Portão da Vitória, que é o nosso pequeno Arco do Triunfo, também uma homenagem aos soldados, e um memorial, assim, para lembrar sobre a destruição que a guerra provoca, que ele também foi destruído na Segunda Guerra. E esse arco, Portão da Vitória, é também uma cópia do Arco de Constantino no Fórum Romano em Roma. E logo ali, então, voltando para Odeonsplatz, que é onde foi que ocorreu esse choque, né, quando Hitler tentou dar o golpe. Depois que ele assumiu o poder, do lado, assim, na ruazinha do lado, ele colocou uma placa com o nome dos nazistas que morreram, e ficavam 2 guardas ali. E quem passasse por ali tinha que fazer o cumprimento nazista com as mãos para cima. E muita gente não queria fazer, então passava pela ruazinha de trás, que ficou sendo apelidada de Ruela dos Negadores, e que um artista... Nós passamos lá, lembra? Sim. E a gente Isso. E um artista plástico, ele fez assim no chão, com pequenos paralelepípedos de bronze, ele fez um caminho, traçou um caminho assim. E essa obra se chama Argumentos. Então, isso daí, a Odeonsplatz, nela fica, além desse átrio, fica a igreja teatina, dos monges teatinos, que é toda em estilo barroco, construída no século XVII, com a fachada em estilo rococó, e do outro lado fica a residência, que é o Palácio Urbano aqui da cidade. A residência é enorme. Na Segunda Guerra ela foi muito destruída. Quando eles ficaram sabendo que os americanos e os ingleses iriam bombardear a cidade, antes eles tiraram muitas coisas, né, móveis da residência, que a residência foi o palácio dos duques, dos príncipes e, no final, dos reis, porque a Baviera não foi sempre um reinado. No início era um ducado, século XVII passou a principado e século XIX, 1806, Napoleão foi que elevou a Baviera a reino. Então, o príncipe eleitor passou a ser rei. E você está lembrando aqui, Rosana, que nós passamos por lá e fizemos uma foto lá, quando fomos com você fazer a nossa visita aí. Então, e vale a pena visitar, o palácio tornou-se um museu, depois que terminou a Primeira Guerra, que acabou a monarquia, tornou-se um museu. São 130 salas que podem ser visitadas, e é uma viagem assim por 4 estilos de arte: clássico, renascença, barroco e rococó, porque cada geração ia construindo mais um pedaço dessa residência. Tanto é que uma parte dela, o Luís I, quando construir, é uma cópia do Palácio Pitti, de Florença, também. Muita coisa assim, estilo italiano. E lá tem uma homenagem ao soldado desconhecido, né? Que fica ali em frente à ex-chancelaria da Baviera, não é isso? Isso, então, quando na Odeonsplatz tem a entrada para o Jardim da Corte, um jardim que existe já desde o século XVII, e todo em estilo renascentista, e caminhando para o fim dele, temos esse monumento memorial dos soldados da Primeira e Segunda Guerra. Então, da Segunda Guerra, lá está escrito: memória, 99 mil soldados mortos, 11 mil desaparecidos e 6.600 pessoas mortas pelo bombardeio. Então, e ele fica na parte, assim, a parte de trás da chancelaria
do estado da Baviera, que é dali que o governo da Baviera, o governo rege todo o estado da Baviera. E esse prédio, a parte central dele, com uma cúpula, foi o que sobrou de todo o prédio que existia antes da Segunda Guerra, que ali era o Museu do Exército, o Museu da Guerra. E então eles mantiveram a parte central e construíram partes dos lados, né? Parte moderna, toda de vidro, bonito o prédio. E aí a gente, indo lá mais um pouco para a esquerda, a gente vai chegar lá no Memorial Rosa Branca, né? Não é isso? Aí, se nós formos pela Ludwigstrasse, a gente vai chegar na universidade. E lá na universidade nós temos, eu tenho aqui a imagem para vocês. Olha aí. Sophie Scholl, né? Os irmãos Scholl, Hans e Sophie Scholl. E eles eram o núcleo, e o professor Huber também, professor de filosofia, eles eram o núcleo do movimento Rosa Branca, que era um movimento de resistência ao nazismo, e eles distribuíam panfletos, né, querendo chamar a atenção da população para os crimes que esse governo estava fazendo. E uma vez eles, dentro da universidade, foi um grande descuido deles. Dentro da universidade, assim, eles estavam lá no primeiro andar e eles jogaram os panfletos. E eu tenho uma senhora, uma amiga, que ela já tem mais de 90 anos, e o marido dela já falecido. Ele estava lá justamente nesse momento, quando eles jogaram os panfletos e o zelador da universidade viu, ele mandou fechar todas as portas e o marido da amiga conseguiu sair ainda a tempo e chamou a polícia e eles foram julgados rapidamente e foram decapitados. Isso. Muito jovens, né? Muito jovens, Muito jovens. E tem uma fundação, a Fundação dos Irmãos Scholl, a Fundação Rosa Branca, aqui, símbolo na frente aqui na frente da universidade, no chão. Né? Tem os panfletos. Isso. Tem uma imagem dele. E dentro tem também uma sala que conta toda a história desse movimento. Isso. E para quem se interessar pela história, que ainda não ouviu falar, pode ter um filme chamado Uma Mulher contra Hitler, é a história da Sophie Scholl, né? Aliás, é a história deles, né? Mas se dá muita ênfase à Sophie Scholl. É muito trágico. E na frente da universidade, porque ela é muito grande, tem dos dois lados da rua, tem prédios da universidade. Na frente de um lado tem a praça com chafariz, Praça dos Irmãos Scholl, e do outro lado é a Praça do Professor Huber, que também foi assassinado. Ok. Rosana, e com relação a cerveja, não se pode falar em Munique se não se falar em cerveja, não é isso? Exatamente. Aqui, como é que é? A gente diz, a cidade é movida a cerveja. No século... Aí foi a primeira vez que eu vi aquelas moças garçonetes, porque quantas canecas de uma vez só, que não cai aquelas bichas, uma encostada na outra, e elas vão servindo na mesa, as pessoas tiram e não caem. Eu fiquei muito admirada desse trabalho delas. É impressionante mesmo. Eu ainda fico, até hoje. É incrível mesmo. Pois é. Até eles contam aqui uma história, né, que nós temos a ópera aqui de Munique, e quando ela foi construída, pegou fogo, e era inverno, e não tinha água para apagar o fogo. Então, como tinha cervejaria ali perto, eles foram buscar cerveja para jogar. Existe cerveja. Né? Falar de cerveja, né? A Brauhaus, que é a cervejaria talvez mais conhecida da cidade, né? Tem aí um passado meio essa ligação com os nazistas, né?
Rosana? Também, porque eles se encontravam lá também. Aliás, o primeiro discurso que Hitler fez, o primeiro, bem no início, foi na Hofbräuhaus, né? E depois eles se encontravam no Bürgerbräukeller, e foi lá que houve o atentado. Se eu achar aqui a folha, qual folha? Onde é que está? Ah, aqui achei. Aqui. Hitler fazendo o discurso, né, 9 de novembro de 1939, e que ele lembravam a morte dos nazistas de 23, e nesse dia ele teve que sair 8 minutos antes do final do discurso, porque ele tinha que pegar um trem e ficou sabendo que ele tinha que sair antes, e 8 minutos depois explodiu a bomba. Foi. De Georg Elser, que Georg Elser colocou lá na cervejaria. Morreram 7 pessoas e muitos feridos, ficaram feridos. Então, aí ele foi preso, né? Foi preso, interessante, ele ficou preso durante toda a guerra. E 40 dias, ele ficou preso lá em Dachau, 40 dias antes dos americanos libertarem os presos de Dachau, mandaram matar o Elsa. Foi aí então que ele morreu. Ok. Rosana, e o primeiro campo de concentração está nas imediações de Munique, não é isso? Exatamente, a 20 quilômetros aqui ao norte, nós temos Dachau, que foi o primeiro, e lá perto de Berlim também foi na mesma época construído um, mas Dachau funcionou de 33 até 45, foi ininterruptamente. E logo no início, eles prenderam mais de 4.000 pessoas, presos políticos, e aí soltaram depois de um tempo, quase a metade, e as pessoas que saíram de lá, saíram falando horrores daquilo. Tanto é que a população começou a ficar com medo. E todo mundo tinha medo de abrir a boca, falar qualquer coisa e de parar em Dachau. Porque era horrível mesmo. E não era um campo de extermínio, mas também morreram muitas pessoas lá. Sim. Isso. Nós fomos 2 vezes lá, e eu digo, Rosana, sempre, que eu me emocionei em Dachau mais do que me emocionei em Auschwitz. Por quê? Porque ali a gente faz o nosso próprio caminho, né? Ali em Dachau, e enquanto que Auschwitz você vai um pouco de filinha, né? Um pouco de fila, e não tem tempo de parar muito. Então, em Dachau eu comecei a ver também os experimentos médicos que começaram lá, né? Então, por isso eu digo que eu me emocionei mais lá do que em Auschwitz. Sim, é muito pesado tudo isso. Eu não gosto mais de ir lá, não. Campo de concentração, eu sempre digo a mesma coisa. É o lugar que a gente deve conhecer se conseguir, né? Também não precisa forçar a barra de ninguém, mas do ponto de vista da história e do aprendizado, do que o ser humano pode vir a entender o que é a gente se desumanizar, deixar de ter humanidade dentro de si, é o maior exemplo. É você imaginar como alguém chega ao ponto de ter prazer em trabalhar, por exemplo, num lugar daquele, em exterminar crianças, idosos, adultos, seja quem for, né? Então, ele serve como um sinalizador daquilo que a humanidade não deve repetir. Então, por isso, eu acho que ele deve ser guardado, ele deve ser divulgado e ele deve ser falado e visto, para que não volte a acontecer mais esse tipo de coisa. Exatamente. Dachau, sempre me perguntam se Dachau é pertinho, né, Rosana? Não, 20 quilômetros. Isso. Tem que pegar o trem e depois um ônibus, né? Isso. Nós fomos de ônibus, né? Nós tínhamos um ônibus próprio para ir até lá, né? Então, mas eu achei muito organizado lá, muito organizado para receber as pessoas, né? E, inclusive, tem um restaurante na entrada, se a pessoa quiser passar o dia todo lá, tem como se alimentar e continuar. Porque algumas pessoas dizem que querem fazer bem devagar e lá você faz no seu ritmo, como você quiser.
Isso. E tem a cidade de Dachau, né, que é uma cidade antiga ali perto, e é muito bonita a cidade. Também vale a pena conhecer. Isso. Você se lembra, né, que uma pessoa do nosso grupo não quis ir, porque ela disse que ela é muito sensível, né? Então ela não quis ir e ela foi para a cidade de Dachau, né? Então, eu acompanhei até lá. Foram duas, porque teve uma outra que também ficou com ressentimento de não aguentar. Então, aí eu fui com elas. Isso. Ok. Que mais, Rosana? Que é que Munique nos lembra? Então, eu falei dos jardins de cerveja. Deixa eu olhar aqui que eu tenho todas as coisas escritas. Se eu esqueci alguma coisa. A Regina entrou. Só complementar. Alguém me perguntou sobre a Burger Braukeller, né? Uhum. E eu falei que hoje só existe uma placa. Tem uma escola de música e um hotel, o Hotel Hilton, né? E no meio desses dois prédios tem uma placa que é onde ficava a cervejaria Burger Braukeller. Isso. Fica ao lado do Centro Cultural de Munique, o Centro Cultural principal, que foi em 1985, que ele foi inaugurado. E ali tem uma parte da Faculdade de Música e tem a sala de concertos da Philharmonie, chama-se Gasteig, que é a região ali, e lá também tem um funcionamento de uma faculdade popular, assim, que oferece cursos, tem em outros lugares da cidade também, não só ali, mas oferece todos os tipos de cursos, que, assim, de línguas, de culinária, tudo que se pode imaginar, a gente pode aprender ali, né? E tem muitos professores de universidade, por exemplo, que estão aposentados e eles vão dão cursos ali, né? E o preço é bem acessível, é uma coisa também muito boa aqui na cidade. O que nós Então, uma coisa interessante que todo mundo precisa conhecer aqui em Munique também é o Deutsches Museum, o museu alemão, com uma área enorme que precisa de 2 semanas para conhecer tudo que tem ali, né? A área de física, química, astronomia, também a parte de carros, que fica no outro lugar, a parte dos aviões, náutica, tudo que se pode imaginar. Foi iniciado em 1903 por um Oscar von Miller, um engenheiro, que ele disse, ele queria que a população acompanhasse o desenvolvimento da técnica, e realmente lá é um lugar que a gente pode interagir com as coisas. Lá no museu normalmente não se pode tocar em nada, lá você pode tocar nas coisas, você entra dentro da célula e vê tudo como é que é a célula por dentro. Tem uma caverna que você pode entrar e ver, a caverna de Altamira, não de Altamira, uma caverna na Espanha, e como que é o interior dela, a mina de mineração, a gente entra lá dentro também, igualzinho como é uma mina de mineração, super interessante, né? E deixa eu olhar aqui. Uma pessoa falando aí, Maria de Lourdes Ferrarese. Minha mãe. Ela está dizendo, minha filha, muito bem explicada, eu e sua irmã assistindo. Olha aí. Quem é? Que legal. Eu fiz propaganda, né? Então, mas... Rosana, só um detalhe. A Jacinta lembrou que a gente almoçou naquele mercado que fica ali próximo a... Como é o nome daquele mercado? Ali no Victoria Markt, ao ar livre, que tem um pequeno jardim de cerveja. Então... Muito gostoso de lá, uma delícia. A gente fala que ali é a barriga de Munique. Isso, falou isso. É uma feira que tem coisas do mundo inteiro, né? O que a gente não encontra? Até jaca a gente compra ali, pode comprar. Só jabuticaba que não tem, jabuticaba. Não, mas tudo. E aí, logo ali do lado fica a Marienplatz, que é ali nessa praça, nesse local que começou a história da cidade, no século XII.
ao lado de um povoado de monges. Por isso que Munique deriva da palavra monge em alemão. Legal. Ah, tá. Mas você ia falar alguma coisa, né? Ia pagar algum material que eu lhe interrompi. O que você ia falar? Não, eu queria mesmo falar que eu ainda não falei sobre a Marienplatz, que é a praça central. Aí ali a sala de visitas é o coração da cidade, onde tudo começou, e é uma praça bonita, né? Com a prefeitura nova, que é um prédio imponente, ela é enorme, ocupa um quarteirão inteiro. Começou a ser construído em 1867 e foi até 1907. E tem ali uma torre com um relógio musical, que todo mundo assiste quando ele toca às 11 horas, ao meio-dia. E no verão toca às 17 horas também. E ali tem também a prefeitura antiga, ela ficou pequenininha, por isso que construíram uma nova. E essa nova, né, ela é em estilo neogótico. Todo mundo pensa que é um palácio ou uma igreja, né? Ah, que arquitetura! Pois é. E essa praça sempre foi, antigamente, ela era um mercado ali. E aí o mercado, meados do século XIX, passou para o Viktualienmarkt, esse que a gente foi lá almoçar. E aí a praça ficou livre, e então, mas sempre foi palco de muitos acontecimentos sociais também. Ali no passado tinha a forca, criminosos ou pessoas que eram julgadas injustamente, eram enforcadas ali naquela praça. E hoje também é um local que tem de tudo, protestos, tem festas. Então, quando o Bayern de Munique ganha a Copa, a praça fica vermelha, né? Da camiseta deles, fica tudo vermelho. E os jogadores ficam lá no primeiro andar da prefeitura, levantando a Copa, né? A Copa. Então deve ter acontecido agora, né? O Bayern foi campeão da Champions League, né? Deve ter acontecido agora, né? Não, bom, agora com a Covid, tá difícil. Tá certo. Então, bom, Rosana, nós temos aí 4 minutos, né? Só para você se programar, você ir finalizando, etc. Olha, gente, eu só quero dizer que talvez mais para frente, quando a gente terminar essas séries, a gente tem que voltar para Munique com a Rosana, porque é muita informação, tem muita coisa ainda a ser dita, né, Rosana? E vale a pena a gente conhecer bastante de Munique, além de que é uma cidade maravilhosa. E outra coisa, nós combinamos com a Rosana, porque como tem muita informação, nós deixamos de fora, por exemplo, Berchtesgaden, deixamos de fora Landsberg, que é a prisão do Rita, que fica próxima a Munique. Isso. Porque é muita informação. A gente teve que focar em Munique, não é isso, Rosana? Isso, sim. É importante, porque tudo começou aqui, infelizmente. Isso. Então... E aí também algumas dicasinhas de quando ir, qual é a melhor época, o que é que você orienta, isso é interessante também. Quando você terminar de falar aí as suas coisas. Sim. Então, entrando nesse assunto, depende que a primavera é maravilhosa, tudo fica florido, então é lindo. O verão também é lindo, o inverno é lindo também, mas a gente não tem mais neve, essa mudança climática aqui está acabando com a neve, né? Até nas montanhas, às vezes eles têm que fazer neve artificial para pessoas poderem esquiar. E então, infelizmente, não tem mais a cidade toda nevada, isso virou raridade, infelizmente. Mas na época de Natal, aí tem as barraquinhas, né, vendendo coisas de Natal, aí fica muito bonito também. Cidade histórica inteira com as barraquinhas, aí tomar um vinho quente, o pessoal aí gosta de tomar vinho quente. Então, acho que no momento, eu acho que eu falei tudo. Deixa eu só dar. Eu queria. Assim, eu não sei se fica tarde demais se eu falar um pouquinho sobre histórico familiar. Os pais do meu marido, eles eram da Boêmia. Sim, pode falar. Então, e eles eram alemães, viviam lá já há muito tempo, como os outros alemães que lá viviam,
E aí, quando terminou a guerra, os alemães foram expulsos de lá, né? E quando eles ainda estavam lá, os alemães tinham que usar uma faixa aqui no braço para todos saberem quem era alemão, né? Então, o alemão tinha aquela faixa, e uma vez o pai dele estava andando na rua com o irmão dele, que tinha 6 anos, e veio um tcheco e deu um tapa no rosto do menino. Nossa. O pai quis reagir, mas ele sabia que se ele reagisse, ele estava morto, porque também o chefe de Estado, Beneš, na época, fez um decreto que quem matar um alemão não é crime. Então, aí eles foram expulsos, eles tiveram que deixar tudo, só puderam levar uma malinha com 40 quilos e ir embora. Isso, pessoal. E esse decreto... Qual é a cidade, Rosana? Você citou... A Martina está perguntando qual a cidade. Você citou da família do seu marido. Ega, eles eram de Egaland, ficava na... isso. No sul, não é isso? Karlsbad, perto, ali naquela região, Karlsbad. Então, e outras pessoas da família também, aí teve a irmã do pai, eu acho que a irmã dele, que ela não aguentou, ela faleceu na fuga, durante a fuga, e os filhos dela foram parar num asilo para crianças, e depois os pais do meu marido foram lá e buscaram ele, e adotaram ele como filho. Muita tragédia. Muita tragédia. Isso. Nosso tempo está acabando, mas diga aí. Então, só mais uma coisa, não foram só os judeus que foram perseguidos, né? Foram também os ciganos, por exemplo, que agora também eles estão vindo mais a público falar sobre o sofrimento deles, e que eles falaram que a guerra terminou naquela época, eles foram libertados, os ciganos, mas o preconceito contra eles continua até hoje. E isso que eles estão tentando mudar a ideia. E os homossexuais eram perseguidos, pessoas do Partido Social Democrático, pessoas que eram da monarquia, que eram, né, fizeram parte da monarquia, tinha que fugir, senão entrava no campo de concentração. Qualquer pessoa que pensasse diferente, ou a arte que fosse diferente. A primeira exposição de arte foi para humilhar os artistas plásticos que não condiziam com aquilo que os nazistas achavam bonito, né? Que tinha. Então. Rosana, ao tempo, eu acho que daqui a pouco vai cair a live, tá certo? Então, muito obrigado, Rosana. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa, viu? A gente tem que voltar para falar mais sobre Munique. Nossa, tem tanta coisa. Tá. Eu agradeço a vocês também muito e desejo tudo de bom e fiquem com saúde, sem gripe. Tá. Um abraço, um abraço. Muito obrigado, Rosana. Bom, tchau. Tchau. E a vocês, obrigada também. Obrigado a todos pela participação. Obrigada a todos. No sábado vamos falar sobre Países Baixos, viu, pessoal? Com o Carlos da Com o Carlos do Santos. Ok. Um abraço. Tchau. Tchau.